pode ficar à vontade, fica em joelho, em pé, sentado, mas eu vou ser breve. Fica aqui perto, fica aqui perto. Eu vou ser bem breve. Eu me apego a Jesus, porque se eu olhasse para mim, hoje de madrugada, eram 2 da madrugada, estava saindo de casa, eu olhei para o céu, e falei: Deus, por que você não me fez um cristão medíocre? Por que não pude? Por que eu não sou apenas um crente que o ministério dele é a cadeira? Por quê? Mas sabe uma coisa? Deus nos faz livre para ser prisioneiros dele. Deus me libertou para eu poder ser preso a ele. E hoje, o que eu quero compartilhar com vocês é algo que Deus colocou no meu coração enquanto estava aqui. É muito bom ver essa fome, essa sede aqui neste lugar. Eu quero agradecer de novo o pastor Felipe. Muito obrigado, pastor. Que conexão doida. A gente se conheceu lá na Itália no meio da pandemia e não fazia ideia que um dia ia morar no Brasil, casar com uma brasileira, encontrar de novo o pastor Felipe com a pastora Priscila, com a família tão linda deles, conhecer esses amigos tão especiais. Obrigado, Lucas, obrigado, Amanda. Eu acredito que chegou a hora que Deus está literalmente derrubando as barreiras denominacionais, onde cada um comemora a vida ministerial do outro, e não tem inveja. Não tem inveja que o outro talvez faz passos a mais do que ele pode fazer. Eu acredito que se a gente não é essa geração, quem será? Se a gente não se posiciona e abre um vácuo na nossa geração, como a gente pode esperar que as gerações futuras farão isso no nosso lugar? Porque a gente mais vai na frente e o pecado e a maldade só vai aumentar, e os corações vão ficar mais duros ainda. Então nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade de abrir um vácuo na nossa geração. É a minha mensagem hoje é falar de Jesus. Mas antes de chegar nesse ponto, eu quero que todos nós entendemos uma coisa: que o Espírito Santo, ele não está buscando carne para arrepiar. O Espírito Santo está buscando caráter para habitar. O Espírito Santo está buscando caráter para descansar, como aquela pomba doce que desce sobre você. Como seriam os seus movimentos se uma pomba encostasse no seu ombro? Como seriam? O que você faria? Como seriam os seus movimentos se você vê uma pomba se pousar sobre o seu ombro? Serão movimentos sabe, que assustam ele? Ou você toma cuidado em como você se move, em como você fala, em como você anda, para que ele continue descansando sobre ti? Eu lembro ainda da história de uma senhora, uma mulher com uma pequena fé. O nome dela, para quem não conhece, é Kathryn Kuhlman.
não era nada demais. Elas tinham uma pequena fé, suficiente para ser um meio de avivamento. Ele estava na frente de uma grande plateia, todo mundo esperando para ela, todo mundo olhando para ela, todo mundo olhando essa mulher que andava tão próximo de Deus, que toda vez que ela falava, ondas de poder caíam no lugar. Todo mundo olhando para ela subiu no púlpito. A única coisa que ela conseguiu falar foi isso, chorando. Por favor, não entristecem o Espírito Santo, porque Ele é tudo que eu tenho. Não entristecem o Espírito Santo, porque Ele é tudo que eu tenho. Sabe, a gente está muito preocupado em subir em púlpitos ao invés de se tornar o próprio púlpito. A gente está muito preocupado em subir em altares ao invés de se tornar um altar que queima por Jesus. A minha pergunta é: quando é que a gente para de ir aos cultos e se torna o próprio culto? Quando a gente para, aonde tem o Espírito de Deus tem liberdade, mas aonde tem o Espírito de Deus também tem fome e sede. Então significa que quando o Espírito de Deus tem liberdade no nosso meio, não precisam de pregadores que entretêm a igreja, para que a igreja tenha fome e sede de Deus. Sabe, eu nunca vejo em nenhum texto a partir do Novo Testamento que os discípulos de Jesus, depois que ele vai embora, eles começam a falar para o povo que eles pregam as experiências sobrenaturais que eles viveram com Jesus. A única coisa que eles falaram era o do Jesus Cristo morto, crucificado e ressurreto. Isso era suficiente. Eu lembro daquele dia no sertão, quando eu fui lá correndo em uma casa, porque um menino me pegou para a mão, me levou lá na casa dele, a mãe estava precisando de cura. Eu cheguei lá e antes de orar por cura, eu olhei para ele e falei assim: posso te falar de Jesus? Ele me olhou, falei: pode, mas eu não conheço que é ele. Isso deu um bug na minha cabeça. Falei: o Brasil, com quase 70% de cristãos, tem ainda pessoas que não conhecem Jesus. Cara, naquele momento eu tive que começar a pregar para ele um evangelho tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que era tão complicado para mim. E eu saí daquela casa depois que ele aceitou Jesus, depois que ela foi curada. Eu saí daquela casa e me perguntei: se esse evangelho tão simples se tornou tão complicado, que tipo de evangelho eu estou pregando? Sabe, esse evangelho é tão simples que é muito complicado acreditar nele. É muito complicado acreditar que um evangelho tão simples pode virar uma nação de ponta cabeça. É muito complicado. E hoje eu queria entrar na mensagem, e a pergunta que eu faço para mim e também faço para vocês é: o que é que fazia os discípulos de Jesus pregar o evangelho como eles pregavam? O que impulsionava eles? O que fez eles ser esses homens dispostos a pregar o evangelho até a morte, e a morte de cruz? O que encorajava eles a pregar esse evangelho, mesmo sabendo que persecutores,
todos os dias se levantavam contra eles e contra a mensagem desse evangelho, e mesmo assim eles não tinham medo do fogo, das pedras, da morte, da cruz, eles não tinham medo. Mas o que impulsionava eles? O que fazia eles pregar? O que fazia eles não ter medo de pregar o evangelho dentro de um contexto que estava muito pior do contexto cultural que a gente vive hoje, meu irmão? Porque enquanto você vai no estádio torcendo para o Corinthians ou para qualquer outro time, São Paulo, sei lá o que você torce, você comemora um gol lá atrás. Esses homens, nossos irmãos, ele pregava o evangelho, enquanto lá no Coliseu as pessoas comemoravam a morte dos cristãos engolidos pelos leões. Então o que impulsionava eles a pregar esse evangelho? O que fazia eles perseverar, mesmo essa perseguição sendo tão cruel contra eles? Essas pessoas que todos os dias eles corriam o risco de ser pendurado em uma cruz. O que colocava neles a coragem até o ponto de, como Paulo que fala, eu, embora sendo livre, me torno um escravo para ganhar alguns. Embora sendo livre, eu não dependo de mim, pois a minha vida, eu vivo a minha vida na fé do Filho de Deus, de Cristo. O que impulsionava e colocava coragem, e colocava essa liberdade na vida de um Paulo, que mesmo preso, ele falou que era livre, que ele, falava, eu posso ter tudo, eu posso não ter nada, mas mesmo assim, eu sou completo. Quantas pessoas aqui já tentaram desistir da mensagem que Deus mandou eles para pregar? Pode levantar sua mão. Sabe por quê? Porque a gente acaba amando a mensagem mais do que o mensageiro. É o antes ou depois. A gente afunda. Então qual era o segredo? Às vezes eu me pergunto, se eu pregasse o evangelho para mim mesmo, não sei se você já fez essa pergunta, se eu acreditaria naquilo que eu estou falando para mim mesmo, o que tornava, esse evangelho tão atraente? O que tornava esse evangelho tão atraente? Eu lembro, eu não sei se aqui tem, mas lembro lá na Itália, que tinha essas pessoas que iam de porta em porta vendendo o aspirador. Cara, era impressionante a fé dessas pessoas, porque eles vendiam um aspirador como se fosse a solução do mundo. Toda vez que eles falavam, você precisa comprar esse aspirador, porque o mundo vai ser salvo. Era praticamente isso. Eles eram tão convictos daquilo que eles estavam falando, que, cara, parecia que o aspirador era a solução do mundo. Mas às vezes parece que nem a gente acredita no evangelho que a gente prega, mesmo sabendo que esse evangelho é poderoso para mudar uma vida. Por que então a gente chega nesse ponto de não acreditar na mensagem do evangelho até o ponto de morrer por essa mensagem, viver por essa mensagem também? Qual era a gasolina dos discípulos? Qual deve ser a nossa gasolina?
A gasolina dos discípulos está em 1 João, capítulo 1. Olha só. A gasolina dos discípulos não era porque eles sabiam pregar, não era porque eles eram bons discípulos, não era porque eles eram bons ministros, não era porque eles eram bons apóstolos, não era porque eles nunca falharam com Deus, não era porque eles nunca duvidaram do amor de Deus para eles, não era essa a gasolina dos discípulos. A gasolina dos discípulos era o que era desde o princípio, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. É a vida que se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, mas há uma coisa, o que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e é com o seu Filho, Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Meu irmão, a gasolina desses discípulos é que eles estavam pregando o que eles dia após dia conseguiam ver, ouvir e apalpar. A gasolina desses discípulos, o que gerava coragem, o que gerava neles o desespero de pregar o Evangelho, apesar dos desafios, é ver, tocar e ouvir aquele que desde o princípio. É aí que eu quero falar para você. O que é que desde o princípio? 1 João começa: aquele que desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio, sabe o que significa? Sabe o que significa aquele desde o princípio? Significa o Espírito que pairava sobre as águas, a palavra que criou os céus e a terra. Aquele que desde o princípio significa aquele que colocou o seu sopro no homem e fez ele viver. Aquele que desde o princípio significa que é aquele que abriu o mar. Ele, a obediência de Moisés, o coração puro de Davi, o nascimento de Isaac, a liberdade do povo de Israel do Egito. Desde o princípio é Ele, aquele que deu as leis para o seu povo obedecer. Desde o princípio é aquele que prometeu a Abraão que uma geração depois dele ia vir. Aquele que desde o princípio, aqui que está falando em 1 João, é aquele que colocou integridade no coração de Moisés. Aquele que desde o princípio, sabe quem é? A pedra que venceu o Golias. Aquele que desde o princípio eles estavam tocando, vendo e ouvindo. Aquele que desde o princípio, quem é? Aquele que a Bíblia fala: eu sou o primeiro que está com os últimos. Eu sou a voz daquele que clama no deserto. Esse é aquele desde o princípio que esses discípulos conseguiam tocar, ver e olhar com os próprios olhos. Aquele que desde o princípio chegou a ser servo, como Deus se tornou homem, como Deus se esvaziou e não se apegou a ser igual a Deus, mas morreu e obedeceu até a morte, e a morte de cruz.
Aquele que desde o princípio, que nem os profetas conseguiram olhar nos olhos dele, que nem os profetas conseguiram ouvir os segredos do coração dele, esses discípulos estavam tocando, vendo e ouvindo. Sabe, a minha pergunta hoje é: parece que nós temos experiência com a igreja, com o mundo evangélico, com o mundo gospel, mas que os nossos olhos já não conseguem mais enxergar aquele que desde o princípio, o verbo da vida, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Meu irmão, você não está entendendo que essas pessoas, para escrever aquele que desde o princípio, eles estavam falando de alguém que desde o princípio eles estavam esperando, que desde o princípio eles estavam aguardando. Ele passou por eras, gerações, ele subiu montes, desceu os vales, ele desceu nas profundidades dos mares, ele não parou, ele passou por eras, séculos, anos, chegou até esses homens comuns, como eu e você, até esse princípio que era o verbo da vida, a palavra de Deus, se encarnou e se tornou homem. É por isso que essas pessoas comuns conseguiram tocar Ele, ver Ele e ouvir as palavras doces dEle. Essa era a gasolina deles, era isso que deixava eles em chama, é pregar esse evangelho até a morte, porque os olhos deles conseguiram ver aquele que é invisível, como se fosse visível. É por isso que Deus pode falar: eu não me envergonho de ser chamado o seu Deus. Esses homens, eles pararam de se preocupar em como deixar o evangelho atraente, começaram a se preocupar em se deixar atrair pelo evangelho. Nós estamos em uma geração que a gente se preocupa em como o evangelho se torna mais atraente, ao invés de ser atraídos por ele. Eles deixaram esse Jesus seduzir os olhos dele. Essa passagem que o Gripe falou antes, a respeito do Jeremias, que falou: quantas pessoas já aqui pensaram de voltar a viver uma vida comum, de desistir? Eu imagino mais ou menos a história do Jeremias assim. O Jeremias de repente fala assim: acabou, eu não vou mais pregar, Deus, porque toda vez que eu abro a minha boca apanho, toda vez que eu falo no seu nome eu apanho, então acabou, eu volto a viver uma vida normal, chega desse profeta. Então agora você imagina o profeta Jeremias voltando para casa, sendo um homem normal e comum, ajudando a mulher nas faxinas, indo para o Carrefour com ela, preparando o café da manhã para ela. Imagina a alegria da mulher dele, que o Jeremias estava lá, largou o ministério a tempo integral, todos os dias estava lá, preparando o café da manhã, indo no mercado com ela, lavando a louça para ela, ajudando ela com as crianças. É a mulher feliz da vida. Quantas mulheres seriam felizes em ter um marido assim? Imagina, né? É o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. O Jeremias estava lá arrumando a casa, arrumando a cama. Imagina. Até de repente a mulher acordar um dia e o Jeremias não estava mais lá. O café da manhã não estava pronto. O mercado não foi feito. As crianças não tomaram banho.
Cadê o Jeremias? Começou a ficar louca. Foi no escritório dele, ele falou, vamos ver. Abaixou, ele pensou assim, vamos ver se embaixo da cama as sandálias do profeta ainda estão lá. Abaixou e as sandálias não estão aí. Um susto começou a tomar ele inteira assim. Meu Deus, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Mas vamos ver, talvez eu estou errada. Abre a gaveta da escrivaninha dele, vamos ver se os pergaminhos dos profetas estão aí. Abre, e também não está aí. Não acredito. Ele fez o que eu mais temia. É no desespero dele, depois de algumas horas, o Jeremias vem, gritando lá de longe: amor, eu tentei ficar quieto, eu tentei viver uma vida medíocre e normal, ser um homem comum que vai no mercado com você, mas não consegui, porque tem um fogo cerrado nos meus ossos. É mesmo quando eu quero ficar quieto, esse fogo fala mais do que eu. Mas por quê? Por que ele não conseguiu? Porque logo antes, esse profeta comum fala: oh Deus, meu Deus, os meus olhos te viram, você me seduziu, eu me deixei seduzir por ti. Os olhos deles estavam seduzidos por Deus. E quando é Deus que te seduz, meu irmão, nenhuma outra sedução te vence. É mesmo quando eu quero parar, Ele me seduziu, Ele me tem. Esses malucos pregavam o evangelho até ser chamados, sabe de como? Perturbadores. Atos capítulo 17, versículo 16, falou assim: que os fariseus e as pessoas lá do lugar onde eles estavam pregando o evangelho, ao ver eles, se assustaram e falavam assim: oh meu Deus, aqueles que colocaram o mundo de ponta cabeça chegaram até aqui para nos perturbar. Meu irmão, hoje Deus quer ainda uma vez ter os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração e também as suas mãos, porque aquele que olhos não viu, e ouvido não ouviu, aquele que nunca subiu no coração do homem, são essas coisas que Deus quer revelar àqueles que o amam. Deus hoje quer ter os seus olhos, os seus ouvidos e as suas mãos para te tornar um perturbador do inferno, meu irmão. Ele quer levantar a sua vida para perturbar o Brasil, é virar ele de ponta cabeça. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa: não vai ser o muito estudo que vai seduzir a sua vida e fazer de você um pregador que prega até o fim, é que te preserva do maligno, é que faz de você uma pessoa que queima de amor por ele até os fins dos tempos. Não, não, não. Aquele que preserva o seu amor é aquele que desde o princípio era. É toda vez que você entende aquele que desde o princípio era, você nunca vai sair deste lugar de princípio. O primeiro amor não tem a ver com aquilo que você está fazendo por Deus. O primeiro amor tem a ver com aquele que desde o princípio era. O primeiro amor não é você orar tentando voltar às obras que você já fez por Ele.
O primeiro amor é você voltar àquele que desde o princípio sempre era, foi e sempre será. Voltar ao primeiro amor significa voltar àquele que te amou primeiro, antes ainda de você conseguir entregar obras para Ele. Voltar ao primeiro amor é voltar àquele que foi desde o princípio, o Deus que hoje você está acreditando. Desde o princípio. Ele foi a arca, Ele foi o dilúvio, Ele foi a aliança e o pacto. Ele era o monte Sião. Ele era a pedra de Davi. Ele é a ovelha que em silêncio se deixou levar ao matadouro. Ele era a palavra dos profetas. Desde o princípio, Ele era o desejo incessante de Daniel. Desde o princípio, Ele era o coração puro de Davi. Ele era os sonhos de José. Ele era a coragem de Josué. Ele era a terra prometida do povo de Israel. Ele era o que os profetas profetizavam, mas nunca viram. Até se tornar um homem sem forma e vazio, que não tinha beleza para atrair os olhares. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ele é sem forma e vazio para aqueles que não querem ser seduzidos por Ele, mas Ele é uma fonte de vida para aqueles que têm fome e sede por Ele. Ele é o caminho para aqueles que querem andar com Ele. Ele é a porta para aqueles que querem andar junto com Ele. Ele é a esperança e o bom pastor que corre atrás da última ovelha para aqueles que querem viver uma vida dependente dEle. Mas para aqueles que não querem, Ele é apenas um homem sem forma e vazio, sem beleza, para atrair os olhares. O que as nossas mãos estão tocando, o que os nossos ouvidos estão ouvindo, e o que os nossos olhos estão vendo, será que nós estamos tocando a nossa religião? Será que a gente está ouvindo apenas e tocando as nossas próprias pregações e os nossos estudos? Estamos deixando de lado aquele que de fato pode ganhar o nosso coração. Meu irmão, eu não quero preparar uma pregação apenas para vocês achar que eu prego bem. Tem uma grande diferença entre eu ter Deus e Deus me ter. Tem uma grande diferença entre você ter o Espírito Santo e o Espírito Santo te ter completamente. Quantos querem um avivamento? Então vamos parar de falar, nós queremos ter um avivamento, e vamos começar a orar, nós queremos que avivamento nos tenha. Porque quando você está falando que quer ter um avivamento, você está querendo colocar o avivamento nas quatro paredes da sua igreja, quer institucionalizar ele. Mas quando você começa a orar e falar, eu quero que o avivamento me tenha, significa que você está falando, eu sou prisioneiro dele, aonde ele vai me enviar, o que ele quer fazer, como ele quer fazer. Então é aí que não acaba. Por favor, se você pode levantar. Deixa eu te falar uma coisa, você talvez que está vivendo uma vida que está querendo voltar atrás. E você sabe que o seu evangelho é medíocre. Você que está tentando de todas as formas voltar a viver uma vida comum. Saiba de uma coisa. Jesus
humanamente falando, ele entregou o futuro da sua igreja nas mãos de 12 homens comuns. Era um risco enorme, porque eles podiam falhar na missão que Deus deu para ele. Deus deu um chamado incomum para pessoas comuns. Eu posso sentir Deus falando para você: saiba de uma coisa, que viver fora da minha vontade te coloca em perigo. Viver ao centro da minha vontade te torna perigoso. Nós precisamos, na nossa geração, ser vozes que perturbam o mundo espiritual, que colocam de ponta cabeça o status quo que a gente vive, que parece que todos os dias vem com violência sobre nós, querendo ditar os nossos pensamentos, os nossos desejos e as nossas palavras. Hoje muito mais, Deus está querendo isso, muito mais de vocês se preocuparem em ter Deus. Hoje Deus quer te falar: eu quero te ter, eu quero te ter, eu quero te ter. Quando você descobre que Deus, muito mais do que você está interessado em te ter, você descobre aquele Deus que em Oséias fala assim: outra vez, corre atrás dela, outra vez, eu me casarei contigo. Eu me casarei, é uma iniciativa minha, não sua. Eu me casarei, eu desejo isso, eu quero isso. É quando você entende que Ele está muito mais interessado em te ter do que você ter Ele. Então você entende que isso te torna uma mulher e um homem fiel, íntegro, obediente e temente a Deus, porque Ele, muito mais do que você, quer te ter. Eu quero terminar com isso. Eu lembro daquele dia que eu sonhei com Jesus. Tomo muito cuidado ao falar isso, mas eu lembro daquele dia. Eu estava nesse sonho, eu era uma criança. E nesse sonho eu vi Jesus pegando a minha mão, me levando com Ele, no meio de uma estrada bem estreita. Eu vejo Ele e tal. Esse Jesus estava diferente, mas eu sabia que era Ele. Ele estava com uma jaqueta de couro. Ele estava muito lindo, gente. Ele estava muito lindo. No sonho, tudo dentro de mim sabia que era Ele. Eu ando com Ele, o dia passa, eu volto para minha casa. E no sonho, era de madrugada. Eu, que era essa criança, acordo, me aproximo da porta da minha casa, abro a porta. Eu vejo Jesus lá pulando, cheio de alegria, no lado da rua. É olhar dele, eu comecei a olhar ele e eu comecei a ficar atraído. Falei: caraca, como ele é leve, velho. Como ele é leve, olha como ele pula. Eu fui tão atraído, o meu olhar foi tão atraído ao ver isso, que eu consegui pensar assim, uma só coisa, nem consegui falar. Eu pensei isso: caraca, como queria pular nas costas dele. Eu só pensei isso. E no sonho, de repente, eu vi Jesus parando, virando para mim e falando: então pula. Eu pulei nele e comecei a pular com ele. E foi naquele momento que Jesus falou para mim: eu só quero te falar uma coisa.
quando vocês param de tentar sustentar o Evangelho, ao invés de vocês ser sustentados por Ele? Isso me atrai. Essa foi a gasolina daqueles discípulos. Sabe uma coisa, meus irmãos? Eles não faziam o que eles fizeram apenas para cumprir uma tarefa, um ID ou um ministério apostólico. Não, meu irmão, porque ninguém morre para um ministério, ninguém morre para uma igreja, ninguém morre para um apostolado. Era algo muito mais do que isso. Sabe o que era? Eles faziam o que eles faziam porque toda vez que eles faziam, eles matavam a saudade do amigo deles. Eles matavam a saudade do amigo deles, porque toda vez que eles oravam para um enfermo, eles lembravam do amigo deles. Toda vez que eles abraçavam um pecador, eles lembravam do amigo deles. Eles colocavam de novo os pés nas pegadas deles. Ele podia sentir, enquanto eles oravam por alguém, Jesus andando de novo com eles, porque a saudade desse amigo era forte que eles sentiam. Imagina, meu irmão, a saudade e a tristeza no mesmo tempo desses homens que andaram 3 anos, que comiam, que dormiam, que acordavam com Ele, o Deus que se tornou homem. Imagina esses homens, esses amigos que conseguiam sentir o cheiro do cabelo de Deus, que dormiam abraçados com Ele, que comiam com Ele, que acordavam com Ele, que podiam olhar nos olhos. Imagina os olhos dele, meu irmão. Imagina que toda vez que ele andava em algum lugar, um pedaço do céu andava junto com ele. Imagina de repente ele ir embora, na frente dos olhos dele, esse amigo que era Deus, foi crucificado. Imagina a saudade que eles carregavam. Imagina o sentimento que eles tinham de não ter mais esse amigo ao lado deles. Não era uma tarefa que eles estavam cumprindo, pregar o Evangelho não era um ministério, era para se lembrar do amigo deles. Os discípulos, eles eram a própria lembrança de Jesus. Quando eles estavam juntos, eles se lembravam de Jesus. Imagina esse amigo sumir, ir embora, morrer, deixar eles. Tão desesperados eles ficavam que voltaram a trabalhar de novo, a viver uma vida comum. Eles precisavam de gasolina e Jesus sabia disso. Por isso que depois de 40 dias, Jesus falou: ei, espera aí, eu vou voltar. Eu tenho que colocar e botar fogo de novo na cabeça deles. Eu tenho que colocar gasolina neles. Eles têm que saber que eu estou vivaço. Eu tenho que seduzir de novo os olhos deles. Eles são aqueles que pregam aquilo que eles veem, eles ouvem, eles tocam. Chega de pregar doutrinas. Chega de pensar o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. Em nenhum momento Deus chamou homens e mulheres que sentiam. Deus levantou homens e mulheres que ouviram. Ouça, Israel, que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em nenhum momento fala sinta. Só que nós estamos correndo atrás disso. É quando não acontece, nós achamos que Deus virou a cara. Mas sabe o que gera obediência em você? Sabe o que gera temor em você? Não é sentir, é ouvir. Sabe como um pai coloca ordem na sua casa? Falando. É quando as crianças ouvem, eles obedecem.
Provérbios fala, capítulo 3, porque aqueles que me ouvem descansarão, ficarão tranquilos e serão protegidos. Talvez você está vivendo dias de derrotas, porque você deu os passos apenas porque você sentiu algo. Mas quando é Deus que te fala, no lugar pior da sua vida, você ficará tranquilo, ficará protegido e você descansará. Tem ministros que caem porque estão ocupando lugares apenas porque sentiram e não viram. Porque que ouve, descansará, será protegido e ficará tranquilo. Eu estou sentindo que tem pessoas aqui que apenas pediram uma coisa, sempre desejando uma coisa desde a infância, de criança, de ser ouvidos, e nunca foram ouvidos por ninguém. Nem as pessoas mais próximas de você te ouviram. Você está sentindo essa necessidade de alguém ouvir os seus sonhos, de alguém ouvir as suas palavras, de alguém ouvir as suas poesias, as suas canções, os seus desejos. Aqueles que falam de você ouvir e aqueles que também têm ouvidos para te ouvir. Aqueles que querem falar ao seu ouvido também têm ouvidos para te ouvir. Ele ouve o sussurro, ele ouve o sussurro. Mas Deus quer levantar uma geração seduzida por Ele, seduzida pelas palavras dEle. Então, por favor, levanta suas mãos. Sabe, é neste lugar, meu irmão, é neste lugar de, me permita de falar isso, é neste lugar de sedução que Deus encontra corações como Jonathan Edwards. É neste lugar de sedução que Deus encontra corações como John Wesley. É neste lugar de sedução aonde nós começamos a nos preocupar de ser atraídos pelo Evangelho e não construir um Evangelho por atrair as pessoas. É neste lugar que Deus encontra avivalistas, Ele levanta discípulos, Ele levanta intercessores, Ele levanta pessoas com fome e com sede, pessoas que não correm atrás de Deus para o ministério, mas que correm atrás dEle apenas por Ele, porque Ele é a herança dos santos. Ele é a própria herança dos santos. Os santos querem apenas Ele como herança, mais nada. É assim como Davi fala, embora tem muitas pessoas que eu admiro, Deus, você continua sendo a minha melhor parte. Deus hoje quer derreter o seu coração, é te cobrir com um amor que te seduz, que te constrange. Acabou o tempo de você começar a ver homens de Deus na nossa geração como ícone, é de querer ocupar os lugares deles. Ocupa o lugar de Jesus. Pega a sua cruz, pega a sua cruz. Não busca um púlpito, busca uma cruz. Não busca, não ora, não jejua para subir o púlpito, mas ora e jejua para que você se pendure naquela cruz todos os dias, recarrega o chamado de Deus, pois aquela cruz é um jugo leve e suave. Meu irmão, a Bíblia fala a respeito, e eu juro, eu não consigo parar, mas é a última coisa que eu vou falar. A Bíblia fala a respeito de heróis da fé. Sabe uma coisa, meu irmão? Aquelas pessoas eram tudo, só não eram heróis da fé. Eles eram tudo,
A única coisa que eles não eram heróis. Um dia eu fiquei irritado, falei, meu Deus do céu, como é que você pode colocar uma Raabe, uma prostituta nessa lista? Desculpa. Como é que você pode colocar um Sansão, um pervertido como Davi? E o Espírito Santo falou para mim, se eu não colocaria eles, nem você podia estar nessa lista. O próprio pai da fé duvidou. Então, por que eles são chamados de heróis da fé? Porque a Bíblia fala que eles acreditaram nas promessas de Deus morrendo sem ver o que eles receberam. O que movia a fé deles? Será porque eles eram grandes homens de fé? Não, meu irmão. A Bíblia fala em Gálatas capítulo 5, pois em Jesus Cristo não existe circuncisão nem incircuncisão, porque a fé é movida pelo amor, não pelo seu amor por Deus, mas pelo amor de Deus por você. Eles eram pessoas que morreram acreditando nas promessas, não porque tinham uma grande fé, mas porque acreditavam em um grande Deus que amava eles. É o amor de Deus por eles que moveu a fé pequena e fraca desses homens. Eles não eram grandes homens de fé, eram pequenos homens na mão de um Deus que amava muito eles. É com esse amor que Deus quer te chamar. É neste lugar que talvez saia de nós a declaração dos Spurgeon, que fala isso. Eu prefiro. Pode repetir comigo, levanta as suas mãos. É neste lugar. Espera aí, eu vou repetir agora. Espera aí, mas é neste lugar que sai uma declaração tão usada como aquela dos Spurgeon, que fala assim, repete comigo. Eu prefiro exaurir as minhas forças, é morrer de fome ao serviço de Deus, que ficar cheio ao serviço do diabo. Espírito Santo, nós te agradecemos. Eu não quero pegar outro tempo, mas eu quero declarar no nome de Jesus que o teu poderoso amor, que o jugo suave da tua presença seja sobre nós. Meu irmão, talvez você vai sair deste lugar, mas hoje eu quero declarar que este lugar não vai sair de você. Este lugar de amor, este lugar de sedução, este lugar de paixão pela presença, eu declaro que não vai sair de você, que Deus está cerrando este lugar em você, no seu coração. E se você está querendo isso, porque você agora começou a entender um pouco mais a respeito do desejo de Deus por você, eu te peço, vem aqui na frente. Eu não vou ministrar por você, mas vai ser o Espírito Santo que vai ministrar e colocar em você esse desejo, encerrar em você esse coração, como o Jonathan Edwards que falou: Deus, derrete o meu coração, Deus, usa a minha vida, Deus, me abraça e me seduz. Vem aqui na frente, vem aqui na frente. Oh Espírito Santo, muralhas estão caindo, corações estão sendo derretidos. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde vou? Pode cantar isso com convicção. Você. O Pedro foi seduzido por Jesus, por isso que ele chegou a falar: aonde eu irei? Só você tem palavras de vida eterna. Onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho
ser um com você, ser um com você, ser um com você, ser um. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Eu não tenho pra onde ir, só com você. Você, Deus, palavras de vida eterna. E pra onde eu irei? E pra onde eu irei se eu não tenho? Então manda, e manda teu fogo, e manda teu fogo, e toda a impureza se vai, e toda a impureza se vai, e manda teu fogo, e manda teu fogo, e toda a impureza se vai, toda a pureza como ouro, e como ouro reflete a face do Oribe. Queremos ver tua face em nós. Queremos ver tua face em nós. Como ouro, e como ouro reflete a face do Oribe. Queremos ver tua face, Deus, queremos ver, e nós queremos, e nós queremos, e nós queremos ver a tua face, e nós queremos ver a tua face, e nós queremos ver a tua face, e nós queremos ver. A igreja declare: e nós queremos ver a tua face, em nós queremos ver a tua face, e nós queremos ver. Então manda teu fogo, e manda teu fogo, e toda a impureza se vai, toda a impureza se vai, e manda teu fogo, e toda a impureza se vai. Então manda teu fogo, e manda teu fogo, toda.
e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, menos de que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória. Que ele cresça que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Vamos cantar juntos, diga que ele cresça, que ele cresça, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, Será que você pode sentir a presença de Jesus? Vamos, comece a profetizar. Abra sua boca, meu irmão. Comece a falar com o amado. Comece a falar com o amado. Vamos, não dependa de ministros e pregadores para conduzir você à verdadeira adoração. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar o meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura,
Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a descansar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu só te conheci quando aprendi a desfrutar. Carrego o nome da família, carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. Sempre haverá um lugar, sempre haverá um lugar. Eu vim correndo te abraçar, e eu encontrei o meu lugar. Eu vim correndo te abraçar, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena. Escuta o meu clamor, mais que o aquele. Vamos, meu irmão, erga sua voz e faça essa declaração de amor. Distante de ti, Senhor, escuta o meu clamor. Preciso de ti, e eu não posso viver distante de ti, Senhor. Não posso, ai, não saberia viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor. Preciso de ti, precisa, como nós precisamos, preciso de ti, como eu preciso do meu amor, preciso de ti. Preciso de ti, como eu preciso, preciso de ti, como eu preciso mais que tudo, preciso de ti.
satisfaz minha alma. Só Jesus, só Ele, só Jesus. Será que você pode colocar a mão no seu coração e dizer: nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Ele, só Jesus. E eu canto que nada mais satisfaz. Será que a gente pode fazer um lindo coral pro amado? E nada mais satisfaz minha alma, e nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. Acende um fogo em meu coração, que eu não resistirei e não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus, quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração, eu não controlarei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, queremos mais. Acende um fogo em meu coração e eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de ti, Deus. Quero mais de ti, Deus. Satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma. Só Jesus, só o meu amor, só Jesus. Tenho tanta sede de ti, de ti, de ti, de ti, Senhor. Tenho tanta fome de ti. Tenho tanta sede de ti, só de ti, de ti, de ti, oh, de ti, Senhor. Tenho tanta fome de ti. Tenho tanta sede de ti, só de ti, de ti, de ti, Senhor. Tenho tanta fome de ti. Tenho tanta sede de ti, de ti, de ti, somente de ti,
de ti, traz de volta a sede de ti, só de ti, Senhor, traz de volta a fome de ti, traz de volta a sede de ti, pois nada mais satisfaz minha alma. 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 eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar outra vez, eu quero me desesperar outra vez, eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Aleluia. Pai, obrigado pela Tua presença neste lugar. Obrigado que temos acesso à Tua presença, Pai. Pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso à Tua presença. Obrigado que o Senhor nos trouxe neste lugar. Que possamos, Deus, levar essa glória, essa graça, não perder a unção. Possamos ser cheios do Espírito, que o Espírito Santo passe a nos ter, não somente a gente ter o Espírito, mas que Ele passe a nos ter. Amém. Queridos, quantos foram abençoados tremendamente nessa conferência? Amém? Amém. Queridos, essa foi só a nossa mini conferência. Nós vamos ter a grande conferência em setembro, que é o Congresso Atitude. Então eu quero que você, em setembro, leve pelo menos mais 5 pessoas no Congresso Atitude, tá bom? Amém? E amanhã, queridos, quem gostou aqui da Amanda Loyola, do Lucas e do David? Então amanhã vai ter repeteco, né? Quem quer ouvir de novo o David? O Lucas, né? Então amanhã de manhã o Lucas vai pregar, tá? Na escola bíblica, 9 horas.
Então, quem nunca foi, tem um negócio que chama Escola Bíblica, 9 horas. Que eu sei que alguns nunca foram. Mas então é a oportunidade de você ir pela primeira vez, né? 9 horas da manhã. A Amanda também vai ministrar pela manhã, né? Nós vamos aproveitar a vinda dela. Ela vai pegar o voo depois do almoço, então ela vai ministrar pela manhã. E à noite o David vai pregar, né? Amém, David? David vai pregar lá na Cidade da Fé, tá? Não é aqui, é lá na Cidade da Fé. Amém? Pessoal, não saia ainda, eu vou orar por vocês, tá? Antes eu queria só falar com vocês o seguinte: uma conferência assim, queridos, ainda mais que a gente limitou as vagas, ontem de manhã a gente fechou as vagas. Uma conferência assim, ela tem, rapidinho nós estamos terminando, ela tem um custo muito alto, queridos. Então eu quero pedir a sua ajuda para você passar ali na cantina. Ainda tem salgados, mesmo se você for comer uma pizza, um sanduíche aí fora, leve um salgado para você lá, tá bom? Compra um salgado para você levar para casa, que você vai nos abençoar. Ainda tem vários salgados lá, são muito gostosos os salgados. Você pode levar um salgado, um refrigerante, ou comer aqui em vez de você comer fora, tá bom? Eu queria que o David falasse aqui um pouquinho, rapidinho aqui, sobre o material do Lucas Martini. O David tem o mesmo ministério, eles estão no mesmo ministério, e tem 4 livros. O Lucas já veio aqui 2 vezes, foi muito bom, e ele tem 4 livros escritos, tá? Então ele vai falar rapidinho para eu orar por vocês. Gente, bom, eu quero, quantos foram abençoados? Cara, a gente, faz um tempo que eu estou caminhando junto com o Luca Martini, também junto com o resto da equipe, né? Como vocês, não sei se vocês acompanham e tudo mais, mas a gente já fez várias ações missionárias. O ano passado foi no sertão, depois do sertão a gente foi na Uganda. O próximo destino missionário vai ser Amazonas. Junto com isso, a missão não é uma coisa barata para se fazer, né? Então a gente levanta recursos através dos nossos de livros que o Luca mesmo também, não sei se você já comprou, mas que o Luca mesmo escreveu. Tem livros como Aquiado, que ele escreveu logo no começo do ministério, que fala sobre algumas dicas práticas do evangelismo. Também fala sobre esse vlog que foi hackeado pela resistência islâmica. Eles precisam saber também, que fala sobre evangelismo. Você que está querendo saber mais sobre evangelismo, como evangelizar o seu amigo, o seu irmão, aqui tem dicas preciosas. Também tem Enquanto a Filha Não Anda, para que ainda não é casado, quer namorar, como faço, como namoro, qual é